Boa tarde, nossos telespectadores aí diretamente do YouTube do Grupo ABC News e alguns cortes que virão aí nas nossas redes sociais. Estamos mais um dia aqui levantando temas importantes, bacanas, e hoje, mais do que nunca, bem direcionado, bem focado para vocês aí de cooperativas, instituições que trabalham e tentam angariar valores para o seu projeto, né? O seu projeto seja de rural, seja para cultura, seja para meio ambiente, vocês ONGs, aí, instituições, né? Que antigamente chamava do terceiro setor, a gente vai deslinchar um pouco sobre isso, teve uma nomenclatura que mudou no meio do caminho, e aí o nosso convidado aqui mais uma vez, parceiro, já cadeira cativa, projeto que temos aí daqui para frente, então vocês nos verão muitas vezes aqui juntos falando sobre isso. Eu que sou um mero aluno a princípio, vou estudar bastante esse ano e só nossos podcasts, nossas lives aqui já vai ser uma pós-graduação, acredito eu. Que volto hoje aqui novamente, né, às 17 horas em ponto, cravado, com o André Luiz, ele que é especialista em sustentabilidade, mas tem um projeto voltado de consultoria para justamente ajudar você, dessa ONG, dessa entidade que tem um projeto, mas não sabe como lidar na parte jurídica, técnica, para conseguir aquele dinheiro que o governo, tanto municipal, estadual e federal, fomenta para esses projetos e para ajudar o nosso país, a nossa cidade, a nossa região, com projetos desses para mudar, transformar vidas. Não é, André? Acho que é por aí, né, André? Exatamente. Muito obrigado novamente aqui, né? Tá virando de fato aí, virando quase sócio aqui do programa. E é uma construção importante, né? O programa voltado com essa visão da sustentabilidade. E nada mais importante da discussão da sustentabilidade é discutir recursos, né? Não, é impossível fazer sustentabilidade sem recursos, né? A gente sabe que vem de um processo de mudança cultural, mas nós precisamos de recursos, né? O projeto, e aí onde entra o projeto Agentes por 100 milhões. É um projeto da Cooperativa Nacional de Agentes Ambientais, a qual sou o diretor executivo, e essa cooperativa ela tem como objetivo promover mudanças em territórios, e uma das questões que a gente coloca é a capacidade de acessar recursos. E aí o programa ele vem exatamente atender essa dor, que é capacitar entidades da sociedade civil para escrever projetos coerentes e que possam ser financiados. Então esse é um objetivo principal, né, do nosso programa. E aí a gente quer, a partir do programa também com vocês, abrir, né, para os nossos telespectadores, né, esse tipo de informação, porque eu tenho uma entidade que eu ajudo, tenho uma entidade que eu faço parte, tenho uma organização que eu sou diretor, que nós estamos aí com edital aberto, né, e é um tema que a gente vai falar hoje, o conceito de edital, né, estamos com o edital aberto para receber as inscrições. Então, a nossa meta é chegar aqui num programa em dezembro, dizendo, batemos a meta dos 100 milhões de projetos, importante deixar já registrado, de projetos escritos e prospectados. O que é escrito e prospectado? O edital está lá, vamos escrever o projeto em cima de todas as exigências, vamos apresentar o projeto no edital com todos os critérios e vamos aguardar a aprovação. Então, a nossa meta é chegar em 100 milhões de projetos escritos e prospectados. Isso é bacana, isso não quer dizer que ainda finalizou, que você já tem essa grana em caixa. Esperamos aprovar 100 milhões, claro. Por isso que a gente vai deixar aqui o contato do André, o site para vocês entrarem em contato, ter mais informação. Informação dessa que ele vai te dar através de... o que ele já falou aqui, mas reforçando, buscar informação que ele já tem, né? Tem um bom tempo já nessa estrada aí. Vai escrever o seu projeto, alinhar o seu projeto, né? Como a gente estava conversando aqui antes, às vezes você tem um projeto que ele pode até angariar ali 1 milhão, um exemplo. Mas, de repente, precisa ajustar o projeto para ter uma realidade e chegar lá e conseguir que seja 300 mil.
né? Sim, perfeito. Enfim, um valor adequado ao projeto que ele vai ajudar você, né, escrevendo, indo atrás desse estudo dos editais, né? Aí vai sair o edital. Tudo começa agora, né? Você faz agora para ter o ano que vem, é mais ou menos isso? Isso. Os editais, você tem várias realidades, né? Você tem editais de renúncia fiscal, onde você tem aprovação do exercício para financiamento do exercício fiscal anterior. O imposto de renda, né? Imposto de Você renda. declara o ano passado. Exatamente. Aí, ao declarar o ano passado, você consegue abater custos que vão vir para frente. Você tem editais com cronograma, né? Onde abre o edital no dia X de fevereiro, fecha o edital no dia X de março. Esses é mais dinâmico? Esses são mais dinâmicos. Mas abril já tem uma primeira... A etapa de aprovação, em junho já está repassando a primeira parcela financeira do recurso, né? Você tem editais... Nesse caso aí. Esse é um outro caso, já projetos de financiamento, né, direto, né? Você tem casos que são parcelas únicas, você consegue aprovação, a pessoa te repassa o dinheiro, você presta a conta, né? Nós temos aí, diria, centenas de fontes de recursos, né? A gente fez um trabalho que vai ser divulgado, depois quem quiser entrar também aqui embaixo, faz um comentário, eu quero, né? Dentro do Instagram, dentro das transmissões, que a gente também manda para vocês. Nós temos um estudo aí do mês de fevereiro. Em fevereiro nós mapeamos 20 principais editais. Esses 20 principais editais, que a gente vai dar uma passada muito rápida hoje, eles representam em torno de 250 milhões em recursos abertos, que eles vão dar desde a data da semana passada até meados de março. Quando chegar março, nós vamos também fazer um segundo relatório. Então, todo mês nós vamos apresentar um relatório com esse montante de recursos e fazer uma análise sobre esses relatórios. Nós temos esse mês, né, recursos desde a Fundação Toyota, Instituto Natura, Fundação Banco do Brasil, Fundo Nacional dos Direitos Humanos, aberto o edital do recurso da Lei Rouanet Federal, aberto o edital para recursos da Lei de Incentivo à Cultura Estadual do ICMS, aberto o edital do Ministério do Meio Ambiente, da Lei de Incentivo à Reciclagem. Eu ficaria aqui falando os 20, a gente vai depois pontuar melhor. A Aldir Blanc também? Aldir Blanc, sim, mas ela tem períodos, ela tem recursos que ela libera desde federal, mas tem uma gestão municipal também, então tem uma realidade em cada município de repasse, né? Então, nós temos uma diversidade. Uma coisa também que está aumentando, antes até era mais, mas está aumentando esse ano, que são recursos diretos de ministérios. Por exemplo, tem um edital aqui que chama Fundo Positivo, né? É um edital voltado a políticas, vamos chamar de projetos, políticas públicas, voltados a soro positivo, tuberculose, entidades que têm um propósito na área de saúde, que são focados a esse tipo de doenças, que trabalham a prevenção. Então, é um recurso que vem do fundo, chama Fundo Positivo, e o recurso vem do Ministério do Meio Ambiente, tendo projetos aí até R$100 mil, e esses projetos até R$100 mil tem edital aberto até dia 31/3/2026. Então, esse é um exemplo de edital, né, repassado por órgãos públicos, né, onde ele tem todo um perfil de critério, e aqui é feito pelo TransfereGov, que é o sistema de convênios de transferência de recursos do governo federal para as entidades sociais. Porque, às vezes, a entidade acha que está muito distante, né, um recurso do governo federal. E se você entrar hoje, você tem lá, pelo menos, também uma centena de editais ou termos de referências abertos para você captar recurso, né? Vou pegar um outro exemplo aqui, e é interessante, do Fundo de Ação Urgente, que é um organismo americano. Então, nós temos também, né, recursos, esse daqui vai até projetos até 5 milhões.
Então, ações de intervenção emergenciais e não planejadas, lideradas por mulheres, incluindo população trans, foco absoluto em segurança jurídica, física, jurídica digital e defensoras de ameaça. Esse já tem fluxo contínuo. Então, esse é um fundo americano, onde ele tem recursos para toda a América Latina, né? Na verdade, prioriza a América Latina, mais recursos para o mundo inteiro, aonde tem editais até 5 milhões de dólares. Né? Vamos pegar um último exemplo aqui que saiu, que esse também é bastante interessante, que é um recurso pequeno, que é uma organização chamada Pacová. Isso é interessante porque tem organizações também que elas se constituem para captar recurso, para repassar recurso. Então, elas buscam recursos, às vezes, internacionais ou outras fontes para distribuir recursos para políticas menores. Aqui são movimentos ou coletivos, e aí é uma identidade diferente de ONG, né? Voltado a trabalho de comunicação e mídia alternativa e apoio estrutural em redes sociais. Né? Aqui tem uma pegada de comunicação popular, não tem muito detalhe do edital, e valores de R$5 mil. Então, é R$5 mil, às vezes, para a entidade fazer um trabalho de comunicação popular via mídias, uma campanha, um trabalho de comunicação. Então, aqui, por exemplo, trouxe 3 exemplos de fundos ou de recursos que trabalham com diversidades. E aí, para fechar, nós temos também as fundações. Fundações que podem ser constituídas por órgão público, né? A fundação, por exemplo, de medicina pode ter um edital para repasse de entidades. E não é o perfil dela. E pode ter fundações constituídas por grupos empresariais. Por exemplo, a Fundação Cargill, que é do Grupo Cargill. Né? Eles estão com o edital aberto também, até dia 3 de março, né? De projetos de 100 a 150 mil, né? Qual que é o foco? Apoio técnico, financeiro e soluções ambientais de negócios de impacto focado prioritariamente em sistemas alimentares, combate a desperdício, agricultura de baixo carbono e desenvolvimento local. Então, você tem lá a horta urbana, articulado com um projeto de cesta orgânica para distribuição gratuita. Pode ser um projeto que tem muito sentido na Fundação Cargill. Você tem lá uma área pública, você transforma isso numa horta orgânica, faz um projeto de cestas mensais, cestas orgânicas, onde você cadastra pessoas e distribui gratuitamente. Né? E aí vai. Nós temos aqui mais de 20 fontes abertas nesse exato momento. Por exemplo, uma outra internacional, a FAO, que é um órgão das Nações Unidas para a questão da alimentação e agricultura, né? Voltado a entidades da área cultural, projetos até 10, no caso aqui, $10 mil, né? E assim por diante. Então, essa é um pouco, só para a gente fechar a questão de renúncia, a Secretaria, o Ministério do Esporte, né? Que é onde faz a gestão de recursos do esporte. Não, perdão, a Secretaria de Estado de Esporte, né? Está com o edital, processo também aberto para questões de recursos de incentivo fiscal, que é a renúncia relacionada ao ICMS. Né? Então, a gente viu lá organismos internacionais, fundações constituídas por empresa, ministérios, Secretaria de Estados, secretarias municipais. São Bernardo, por exemplo, eu vi ontem, Câmara Municipal está com o edital aberto para entidades poderem fazerem a apresentação de uma feirinha, como fosse uma feira comunitária na Câmara Municipal. Na Câmara, eu vi também, é verdade. Então, você se inscreve, isso é um tipo de edital, que você se inscreve e tem um benefício, que é o quê? O poder público vai liberar uma área pública sem custo para a entidade social poder usufruir. Então, tudo isso é o universo do campo de financiamento e incentivo para as entidades e projetos do terceiro setor, no sentido de construir um propósito.
né? Tudo isso aqui tem que ter propósito. Não pode ser uma ação por ela si mesmo, né? Ela tem que ter um objetivo, ela tem que agir num território, ela tem que gerar uma transformação social. Tudo essa cesta que você falou, né, de financiamentos, de lei de incentivos e tal, e que eu acredito que tem muitas instituições, cooperativas que podem entrar, parece que dá até um certo medo. Parece assim que o poder público não está conseguindo atingir, mas não é isso, né? Não está conseguindo atingir os objetivos e passa para o terceiro setor, que a gente vai falar sobre essa mudança. Eu vejo até por questão assim, o CMDCA de uma cidade, por exemplo, Perfeito. será que ele perde muito recurso ali, até de empresários que às vezes querem, de alguma forma, para ter o incentivo e para colaborar na região que ele está, na cidade que ele está? Será que as cidades estão trabalhando direito essa questão, né? A resposta é sim para todas as questões. Primeiro, sim, o Estado não dá conta, né? Então, a gente fala da crise do bem-estar social, que quando a gente para estudar uma crise que vem da década de 80, 90, e ela se consolida hoje muito mais. Sim, as empresas têm insegurança, muitas das vezes, de ajudar, porque o Estado não consegue oferecer essa segurança. Sim, você tem conselhos municipais ou fundos que poderiam ter maiores recursos de captação para poder ajudar as entidades e não conseguem fazer. E sim, as entidades sociais ocupam um espaço que o Estado não está ocupando, né? Tem Isso é um medo que a gente tem que ter, um medo? Ou, na verdade, acho que é ineficiência do Estado. Então, o Estado poderia ser mais, talvez, maleável nesse sentido e falar assim, bom, se o município... Ou, às vezes, também tem pessoas que não sabem trabalhar essa forma de captação dentro do município, né? Esse é um sim também. Quando a gente fala Estado, a gente vai entender o Estado como um todo, né? Seja a sua representação federal, estadual, municipal, né? O Estado como agente. Hoje, de fato, né? Você tem fundos com recursos que às vezes não conseguem disponibilizar porque não há projetos em quantidade e qualidade na captação, né? Tem um edital grande agora aqui, que esse é bem concorrido, eu já bati na trave umas 2 vezes, que é um edital que é o edital socioambiental da Petrobras. Pensa em edital difícil. A última vez que eu bati na trave foi lá em Cosmópolis, projeto super interessante, uma escola para ensino técnico de meio ambiente para agentes ambientais em resíduos. Olha a dimensão, né? Trazer jovens, formá-los para atuar em grandes empresas com estratégias ambientais. Tornar um técnico em ESG, em meio ambiente, mas com foco. Junto com isso, pagar para os jovens fazer o curso técnico e a área de operação deles era uma cooperativa de reciclagem, né? Um projeto super integrado com compostagem, agricultura e reciclagem. Bati na trave, não foi pelo projeto, foi por um critério deles, um critério inconsistente, né, da Petrobras, que ele diz o seguinte: você precisa ter um projeto atuando em 2 cidades. É muito difícil uma entidade social atuar em muitos territórios. As entidades sociais, ou as organizações, ou as cooperativas são muito territoriais. Então, se eu falar para a associação de bairro lá aqui do Ipiranga, um critério é que ela tem que ter uma associação de bairro lá de Diadema. Não tem sentido, porque eu sou territorial, né? Muitas das entidades são territoriais, até a sua identidade é territorial. Então, eu vou falar que eu vou financiar um projeto aqui no Heliópolis, mas essa entidade que está no Heliópolis tem que ter uma base lá em São Mateus, Zona Leste. Não faz muito sentido. Então, é um critério no edital da Petrobras inconsistente. Não faz sentido, eles nem explicam também. Não faz sentido e não explicam. É mais fácil eles ajudarem a finalizar o projeto. Sim. Não seria mais fácil? Sim. Né? Acho que otimizaria, obviamente. Tem essa inconsistência aqui, mas como vamos fazer? Vai ter que ter uma unidade, mão de obra, tudo isso, né? A gente sempre... acelera o recurso para a gente ter essa outra unidade. O que acontece e até é legal entrando já no mérito, algumas fundações grandes, elas fazem consulta pública, né? Então, isso é legal porque
E é interessante porque o que a gente orienta? Não se desespere. Acabei de perder um edital que eu poderia participar. Não se desespere, porque existe uma tendência dos editais serem recorrentes todo ano. Então, você pega uma Fundação Cargill. Fundação Cargill, ela já está pelo menos uns 15 anos no mercado social, vamos falar assim. E todo ano ela abre um edital de financiamento. Sejam projetos... tem um outro conceito também, Lubac, que seja um projeto que a gente chama de apresentação contínua. Então, tem fundações que você pode chegar com o projeto em qualquer momento e apresentar. E tem outras fundações que só pode apresentar quando tiver o edital aberto, né? Então, olhe como que foi realizado o edital esse ano, né? Quando a gente senta com as nossas organizações. Avalie como foi há 2 anos atrás e marca uma visita técnica com a pessoa, o diretor ou coordenador do edital. Dizer, eu não participei esse ano, o meu projeto ele faz muito sentido aqui, eu tenho muita sinergia com os propósitos da Fundação Cargill, analisei os últimos 2 projetos e estou aqui querendo conversar com você para entender como que vocês estão olhando para o ano que vem. Mas isso não é ter acesso à informação privilegiada? Não. É alinhamento de propósito. Às vezes você tem um projeto bem estruturado, que aí a Fundação falou, vem cá, tá bom o seu projeto, mas melhora isso, você tem um ano. Então, quer dizer, você tem que passar um ano para acertar no próximo, para no terceiro. Pode ser. Ou você pode entrar agora e olhar os 2 anos anteriores, né? Então, a gente sempre... Não é uma coisa estática. Você chega lá e... É a mesma coisa todo ano. Não. Ela tem dinâmica e aí, às vezes, acaba sofrendo, às vezes, algumas interferências de opinião pública ou de consulta pública e eles vão ajustando e melhorando. Você tem um edital agora que também está aberto do Fundo Nacional de Direitos Humanos, né? Que é um fundo grande, um recurso alto. O Fundo Nacional de Direitos Humanos, deixa eu pegar ele aqui... Ele é um projeto voltado a projetos de direitos humanos, mas ele tem uma pegada hoje bastante propositiva. Em que sentido? O projeto ele tem que ter aqui, edital geral 2026, fortalecimento dos direitos humanos, gestando um mundo novo, né? Então, esse é o nome do edital. Às vezes, os editais têm nomes. O nome já assusta a entidade. O cara fala, não, isso aí é para o novo mundo, não é para esse. Não vou nem tentar. Às vezes, tem isso também. Fundo Brasil de Direitos Humanos. É um fundo do Ministério da... Não sei se é do Ministério da Justiça, enfim. Então, o foco é fortalecimento institucional de organizações da sociedade civil de direitos humanos. Mas a minha associação ela é de... defesa ambiental. O conceito de direito humano é muito bem delimitado. Isso é uma outra coisa importante. Não adianta misturar alho com bugalhos. Você tem um foco de um fundo que ele tem uma linguagem de direitos humanos, só vai atender entidades de direitos humanos. Como você tem um foco de um fundo numa linguagem de saúde, só vai atender projetos de saúde. Como você tem uma linguagem cultural, só vai atender cultural. A questão ambiental... ela consegue, às vezes, se contextualizar em algumas frentes. Eu posso trazer um conceito de economia criativa com mudanças climáticas numa pegada de cultura. Ou eu posso trazer uma questão de direitos humanos relacionada a catadores de lixo. Então, a questão ambiental, ela consegue contextualizar. Outros temas não tanto. Aqui é 50 mil, cada projeto, natureza flexível. Edital vai até dia 6/3, né? Então, o que eu quero trazer com isso? Não dá tanto tempo assim para você criar um projeto, né? Então, mas os editais normalmente, eles abrem em períodos de 1 mês, 1 mês e meio, não são editais longos. Então, tem que ficar alerta. Abriu o edital, tem o período de credenciamento. Aí entra no que você falou, que as mudanças, que eles são dinâmicos. Então, assim, você está esperando, você fez o ano passado. Aí teve lá umas negativas. Você falou que teve uma aí que teve mais de 100, né? Isso. Que foi o projeto foi na área de cultura, né? Do fundo, e que agora parece Fundo de Fomento, né? De Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, aqui de São Paulo, né?
que é o Fomento a Comunidades do Samba, que é um projeto que a gente escreveu para um compositor, né? Que tem uma longa carreira desde fundo de quintal e que a gente trouxe ele num cenário de integração das comunidades de samba. Né? A gente tem todo um respeito às comunidades de samba, que hoje é uma luta para torná-la como patrimônio histórico, como o carnaval é. Hoje as comunidades de samba elas são tão fortes quanto o carnaval fora do tempo, né? Antigamente, o carnaval fora do tempo, você tinha a escola de samba, que você tinha atividades mensais. Hoje, o carnaval, ele está fora do tempo, ele tem um período. Né? Não faz muito sentido, às vezes, em um mês e meio, a gente ter um investimento bilionário numa grande festa, que ela poderia ser o ano todo, né? E isso até gerou uma crise de um candidato lá em Diadema em relação a isso. Foi uma proposta que não foi bem entendida. As comunidades 2016. do samba... 16. As comunidades de samba, ao contrário, elas têm encontros todos os meses. Às vezes, encontro de 15 em 15 dias. Você tem o samba da 27, acho que é na Zona Norte, se eu não me engano, que reúne 2, 3 mil pessoas todo mês, numa praça. Então, você tem comunidades de samba que estão hoje organizadas, que elas já vêm historicamente há anos se organizando mensalmente, como uma forma de proposta. Porém, que elas se constituem como territórios também. A comunidade do samba da Laje, Maria Curcio, samba da Vela, samba da 27, pagode e tal. E eles não conversam muito. Então, a ideia é fazer uma integração maior entre essas comunidades, que elas são fortes, e tentar trazer a política pública central do turismo de São Paulo para dentro desse espaço e levar esse espaço para dentro da Secretaria de Turismo de São Paulo. Então, essa é uma discussão nossa. Vai envolver segurança. Vai envolver segurança, vai envolver cultura. Mas me fala, você falou que bateu 100 vezes na trave com esse projeto? Não. Esse em particular teve lá 100 e poucos projetos, mais de 100 foram indeferidos. Tá. Não foi o seu 100 vezes. Eu falei, não. E um dos nossos... ficou 10 anos para ir pra cá. Um dos nossos foi deferido. Então, a gente está aguardando aí a finalização. A chance de ser financiado é alta. O que eu bati na trave foi da Petrobras. Uma vez, né? 2 vezes a gente bateu na trave, mas exatamente por causa da forma dos critérios que a Petrobras define. Bom, com todos esses projetos aí, você tem mais projetos que talvez você esteja aí esperando uma aprovação. Então você hoje é o especialista com autoridade para falar sobre o assunto. Vamos entrar um pouco em aula magna, vamos dar um spoiler para alguma instituição, como que funciona. Você vai parar para escrever o projeto dela, ela vai te apresentar, você vai dar uma releitura ali. Obviamente você não vai sair escrevendo, vai apontar algumas mudanças de direção, né? Porque eu já visto o que acontece todo ano. Hoje ele está de uma forma, o edital. Só que o ano que vem ele pode mudar uma coisinha. Sim. E ali você travou de novo o projeto todo. Então, às vezes, você tem até que ter uma premonição, tentar adivinhar algumas questões. E para dentro daquele 1 mês e meio que o projeto fica aberto, o edital... Você tentar corrigir a tempo e ter uma resposta positiva, que é o que todo mundo quer. O que de fato você vai fazer ali? Como que é essa parte técnica, assim? Ao grosso modo, um geralzão. Perfeito. Obviamente que se a pessoa entrar em contato com o André, ele vai saber qual que é a sua instituição e poder dar uma assertiva ali, mais dentro do seu nicho aí. Mas vamos lá. O que seria essa parte técnica que você vai ajudar essa instituição, essa cooperativa? Primeiro que esse é um projeto... que eu estava guardando, né, a retomada dele faz alguns anos. Essa é uma área que eu sempre atuei, né, há mais de 22 anos. Tive um projeto grande que a gente construiu em Guarulhos, chamava Centro de Excelência do Terceiro Setor. Né? É um projeto articulado numa escola particular, onde nós estávamos construindo uma faculdade. Né? E as faculdades, não no Brasil, estou falando isso há 15 anos atrás, a gente foi pesquisar como que se constitui instituições de ensino fora do país. E elas começam com núcleos de pesquisa e núcleos de trabalho. E um dos cursos que a gente estava montando na época era o curso de gestão do terceiro setor. Isso há 15 anos atrás. Então, para eu criar esse curso, a gente montou um núcleo de excelência do terceiro setor.
Então, esse núcleo de excelência do terceiro setor, a gente começou a fazer um trabalho de formação. A gente tinha lá a semana de profissionalização do terceiro setor. Ficamos uns 2 anos que projeto, atendemos mais de 100 entidades. O segundo movimento forte que eu fiz nessa linha foi junto com uma universidade chamada Unicastelo. Isso faz uns 12 anos, 10 anos atrás. Eu sempre ajudei também a atuar, sempre ajudei em elaboração de grades curriculares na docência de ensino superior. E lá nós montamos um centro também, lá chamava Escola Superior Sustentare, né? Lá nós tivemos Nada a ver com a empresa. Oi? Nada a ver com a empresa. Sustentar. Não, nada a ver com a empresa. Até eu brinco que o nosso nome é muito antes da empresa Sustentare. Nessa Escola Superior Sustentare, nós tínhamos 3 cursos. Uma MBA de Responsabilidade Social. Existe ainda a escola? Não teve viabilidade. Vou te explicar por quê. Tivemos um MBA de Gestão de Responsabilidade Social, uma MBA de Gestão Pública e uma pós-graduação de Gestão do Terceiro Setor. A gente fez um grande trabalho de divulgação na comunidade. Tivemos 6 inscrições apenas. Não viabilizou nenhuma dos cursos. O que nós percebemos? Que, de fato, existe uma carência na formação dos gestores, mas existe uma falta de percepção da importância da capacitação. Existe a carência, mas ninguém quer buscar informação ou se especializar. Isso foi um diagnóstico de 15 anos atrás. Tá? Lógico, depois veio a reforma a reforma do terceiro setor, que é a Miroski. Teve vários avanços. Hoje tem grandes escolas como Mackenzie, algumas fundações com cursos de excelência do terceiro setor, excelência na questão de ESG e assim por diante. Falando de 15 anos atrás, a gente já tinha uma visão. A imprensa fala mais sobre o assunto. A imprensa fala mais, falando de 15 anos atrás. E nos últimos, sinceramente, os 10, 12 anos, eu não atuava pontualmente. Tem uma cooperativa que eu sou diretor, tem o Instituto Rumo, que a gente fez um projeto piloto em Diadema, mas eu não estava atuando com força, né? Com a formação da cooperativa, que hoje nós temos mais de 50 cooperados, nós temos muitos profissionais bons na cooperativa, com excelência. E aí, numa reunião nossa, falou, vamos reunir essas pessoas e ajudar as entidades do terceiro setor? Vamos. Então, com isso, nasce os agentes por 100 milhões. Então, agentes são os agentes da cooperativa, onde nós temos advogado, contador, engenheiros, né, pessoas especialistas, aonde nós vamos ter esse grupo e captar, inscrever entidades e captar recursos a partir desses projetos. Objetivamente, a entidade entra no site, faz a inscrição, a gente faz uma avaliação. Importante, nós não conseguimos captar recurso ainda para financiar o nosso projeto, para financiar projetos. Isso está no nosso radar, estamos escrevendo isso, estamos esperando algum edital, tem um edital para financiar entidades que financiam entidades. Então, isso é o que você falou no começo de uma que faz internacionalmente. Internacionalmente, né? Exatamente. Então, a gente está nesse radar, olhando essas entidades, estamos escrevendo esses projetos. Enquanto não tem, a gente está cotizando gastos. O que é cotizando gasto? Precisamos de custo operacional, custo de internet, Quanto custa isso? A gente está hoje falando de R$100, R$150 por entidade por mês. Dinheiro de 2 pizzas, para não falar algumas cervejas. Então, a gente está buscando esse comprometimento da entidade e um segundo comprometimento que tá bom, aprovamos o projeto. Os nossos agentes querem te ajudar a gerenciar esse projeto, porque tem uma coisa muito importante. Tem muitas entidades de um projeto só, porque elas conseguem aprovar, executam o projeto de forma equivocada e não conseguem prestar conta. Quando você não presta conta e você tem um projeto que não fechou, vamos falar assim, os próximos editais você não pode concorrer. E dependendo de outros editais, eles criam negativa.
Então, ó, você tem um projeto aqui que foi... O que é justo, que é justo, certo. É né? certo, porque você pega um recurso público e não consegue prestar conta, né? Então, o segundo compromisso que a entidade tem que ter com a gente, aprovei. A gente quer ter condições de ajudar na área de gerenciamento. Então, é importante entender que um projeto, Lubac, ele é como se fosse uma empresa. Você estrutura a parte organizacional, institucional, operacional, as despesas fixas, as variáveis, os produtos ou serviços, quais são os custos, cria os indicadores. Tudo isso a gente coloca como rúbricas. Então, se você está falando que vai ter um carro que vai rodar 100 km por dia, que ele vai gastar X de combustível, a sua rúbrica de combustível é X. Ah, for menos? Legal. For mais? Tem que justificar. Se você está dizendo que você tem você vai ter que gerenciar 2 milhões de reais e você não tem um contador, você tem que ter um contador. Quanto custa um contador? Custa X. Então, rúbrica, contador. Você tem que ter um advogado, rúbrica, advogado. Você tem a pessoa que vai coordenar o projeto. Qual que é o salário desse coordenador? Ele é um PJ? Ele é um CLT? Rúbrica. Então, tudo é rúbrica. Não tem, me dá 100 milhões que eu vou fazer um projeto ali. Não. É 100% detalhado. E quando está fechado o cronograma físico-financeiro com as rúbricas, se você tinha R$1.000 para gastar combustível e você gastou 800, você não pode pegar esse 200 e gastar com outra coisa. Tem que devolver. Então, é possível, na hora que você fecha a medição, você reajustar a rúbrica com aprovação da entidade, de quem está financiando. Fora isso, não pode. Então, a parte de gerenciamento, a cooperativa ela quer ter influência. Porque a gente quer que o projeto dê certo. A gente quer buscar, captar, aprovar, quer ajudar a gerenciar, a gente quer ajudar a prestar conta e buscar mais outro. E criar, assim, uma cultura aí de agentes, né, ajudando as entidades. Você acha que isso pode ser um empecilho na hora de... Olhando, assim, obviamente, quem está interessado em crescer por vários anos vai achar uma estrutura bacana. Mas às vezes a pessoa que é dona ali da instituição, que criou o projeto, ela tem aquele apego, fala, pô, mas vou colocar um monte de gente aqui e tal, eu sei fazer, tem aquela coisa. Né? Esse tem um risco. O que é importante a gente entender? E aí é importante falar com você lá, que está na entidade. A gente tem uma cultura hoje, que é a cultura do assistencialismo, uma cultura do aproveitamento político, uma cultura da dependência de trabalhos com pouco resultado, sem impacto nenhum. Então, a gente tem que mudar isso. E o caminho é a capacitação, é a estruturação e a autonomia, a liberdade. Não dá para ter uma entidade amarrada com dependência política ou contando apenas com uma fonte de recursos. Aí você tem a fonte de recursos, faz um trabalho legal, daqui a pouco muda o secretário ou muda alguém e você perde aquela oportunidade de renovação de projeto. Não dá para ter apenas um tipo de projeto com um tipo de fonte de financiamento, tem que ser criativo, né? É possível ser criativo, é possível... estruturar negócios dentro de um projeto social. E aí tem um conceito que o Brasil não pegou. Na Alemanha, na França tem, se chama empresa social. É uma empresa que ela é constituída por uma organização social. E ela se constitui por si só. É um conceito próximo de uma cooperativa, mas ela é explorada pelas entidades sociais. Então, a gente tem que começar a repensar, né? A gente que somos liderança de organizações, entidades, repensar isso. Lógico que a gente vai ter situações de entidades que têm donos e não querem ouvir um auditor ou um consultor ou alguém que está dizendo, segue essa linha porque aqui pode dar complicações, né? Mas nós estamos dispostos para quem está disposto. Nós estaremos comprometidos para quem está comprometido. Nós estamos falando aí, Lubac, na última pesquisa, algo em torno de, não sei precisar, mais de 3 milhões de organizações estruturadas. É muita gente. É um exército, né? E tem uma parte desse exército que está me chamando muita atenção, que são as igrejas evangélicas. Muitas das igrejas evangélicas estão se constituindo, né? Porque a igreja, ela é um tipo de organização social,
mas ela tem fim religioso, né? A renúncia lá é uma das questões, né? De imposto ou isenção. Aí a renúncia é outro conceito. Uma igreja, que é um conceito de organização, como um sindicato, sindicato é organização, igreja é organização, cooperativa, quando eu falo organização da sociedade civil, cooperativa é organização, associação de bairro é organização, entidade social é organização, né? Então, todas essas organizações, né, como a gente falou no começo, ela pode captar vários tipos de recursos. E tem isenção de imposto nelas. Delas depende como que ela tributa, porque esse é um outro erro. Teve entidades que pagavam, teve um período antes da reforma que pagavam tributos caríssimos, né? Ela em si tem uma tributação diferenciada. Que ela já está pedindo essa captação, vai pagar depois. Ela em si tem. E aí ela pode também escrever projetos para captar recurso de renúncia de empresas. Ah, sim. Por exemplo, a Fundação empresa... Cargill, ela montou a fundação porque ela é boazinha? Que ela tem as suas isenções, as suas renúncias. O que ela fez? Ela olhou lá, eu faturo 200 milhões. Pago tanto de imposto. Eu pago lá 700 mil de imposto. Quero que o governo se ferre. Então, eu consigo pegar esses 700 mil e colocar na minha fundação? Sim. Então, muitos grupos empresariais, o que eles fazem é o seguinte, eles montam uma fundação para direcionar recurso interno que ele pagaria para o governo. E ainda fica bem com a população. Ainda fica bem para a população. Aí ele enfia um dinheiro de marketing, enfia um dinheiro de responsabilidade socioambiental. Não tem muito santinho, não. O que não dá é para a gente ter uma cidade, vamos falar que nem a nossa, Diadema, vamos falar de São Bernardo, vamos falar do ABC. Grandes empresas mandando dinheiro para fora. Para fora. Falta de projeto. Falta de projeto dentro. Eu tenho várias experiências de pessoas. Você tem os projetos do ICMS, por exemplo, tem muita empresa, ainda tem algumas empresas nossas de produto, né? Então, ICMS, empresa de produto, imposto de renda, empresas de serviço ou de comércio, né? Mas as que fabricam produto. Os projetos são aprovados no estado de São Paulo, né? A Lei de Incentivo à Cultura, o PROAC Esporte, o PROAC Cultura. E aí você tem lá o Balé Clássico, a Companhia do Balé Clássico aqui de São Paulo. Aí você pega a empresa Diadema financiando o projeto aqui em São Paulo, né? Caramba. Então a gente precisa começar a olhar para o nosso território, né? Então os agentes por 100 milhões, ele também tem essa ideia de olhar para as entidades nossas do ABC, né? E começar a escrever projetos que têm maior vocação pelo ABC e escrever projetos que faz mais sentido para as empresas. Você pega lá, a gente falou isso rapidamente, a Wikibold, que está em Diadema. É uma empresa de produto, né? Uma grande distribuidora de produtos alimentícios. Ela tem um território, uma comunidade muito travada, literalmente no muro dela. A comunidade é bem no muro lá, é uma comunidade bem carente. Eu te garanto, se a gente for lá olhar, não tem projeto de incentivo ou nenhuma entidade ali naquela comunidade que consiga ter fazer essa captação. Às vezes você pode ter até um coletivo, uma associação de bairro, mas não tem. Então, qual a nossa ideia? O que a gente fala de vocação? Eles acabam ajudando assim, o cara vai lá e pede, manda uns pães aqui, mas nada assim. Não tem. Então, mantém, o ano que vem o mês que vem, o cara não vai conseguir o pão. Pô, você tá pedindo aqui de novo? Exatamente. Até porque ele não tá tendo um incentivo também ali na hora da entrega do pão. Ou que seja que estiver próximo de vencer, né? Nem pode. É uma outra discussão que nem pode. Mas é o que você falou, não tem nenhum santo aí. Todo mundo tá ajudando, mas também tá querendo ter uma retribuição. Mas só para a gente voltar a falar de vocação, então assim, qual que é a vocação da Wikibold em Diadema? Do ponto de vista da responsabilidade social, é seguir preceitos da responsabilidade social. O primeiro preceito da responsabilidade social, você precisa cuidar do seu entorno. É o primeiro preceito. Você precisa cuidar da sua casa. Você precisa cuidar da sua comunidade, do seu bairro. Você precisa cuidar da sua cidade. Então, o primeiro preceito é esse, é olhar para cima do muro.
Ali é onde a gente vê aquela pracinha que tem uma plaquinha dele, que ele vai lá e roça ali aquele espaço, é isso? Isso pode ser alguma coisa bem simbólica, mas estamos falando de mudar vidas. Estou falando de olhar para dentro daquela comunidade Mas e falar... isso existe? Fazem? Alguém? Não, é isso que eu estou dizendo. A gente precisa começar a fazer essa discussão. O Wikibold tem que olhar para cima do muro e falar assim, meu próximo CEO vai sair da comunidade. Então, como que ele pode falar essa loucura daqui de 20 anos? Tá bom, como eu vou fazer isso? Eu vou incentivar a questão do primeiro emprego, dando prioridade para todas as famílias que estão ali. Vou priorizar vagas de PCD, vagas especiais, priorizando, raspando, batendo em cada porta da comunidade. Falando, tem alguém, eu quero aqui na minha comunidade. Vou fazer um trabalho de formação de trainee com esses jovens. Vou oferecer bolsas financiadas para graduação. Vou trazer ele para a minha linha de trabalho, que é química, alimentos. E vou dizer para esse cara, se você quiser, você pode ser o futuro CEO dessa empresa. Você está aqui. É um investimento, né? Mas que olhar, vai ter um fruto. E é um olhar estratégico, é um olhar coerente, é um olhar social. Você tem o olhar da comunidade ali, às vezes não é só, mas vou investir e qual que é meu ganho se amanhã o cara sair? Estou aqui com 10 pessoas que eu estou trabalhando, daqui 5 anos o cara está já, né, com uma certa vivência, ele vai embora. Mas não pode pensar assim, a pessoa também tem que ser livre. E ele tem que pensar na comunidade em si. Se o cara vai ir para outro caminho, vai atender uma outra empresa... Porque eu conversei com um empresário uma vez, lá de Diadema, e ele falou justamente isso. A gente tem uns projetos que a gente quer fazer, da cabeça dele ali, só que quando você vai para a comunidade, ele é da área metalúrgica, ele não consegue trazer esse garoto. Porque é pouco que vai ganhar, é uma bolsa, então o cara não quer ter esse, não quer, ele tem essa dificuldade, né? Então, assim, não sei, de repente é meio que uma desculpa, porque eu quero, eu tento, mas ninguém quer nada. A gente sabe que a mudança, a transformação social não é fácil. Agora, muito mais, a transformação socioambiental não é fácil. Né? Mas vai desistir? Não pode. Né? Isso que é assim, quando a gente fala do... tem um conceito, conversando essa semana, de um professor que tinha... uma pessoa que eu admiro muito, ele dizia, a gente tem que analisar o contexto, vamos chamar político, porque essa fala foi no contexto político, da seguinte forma: o que é, do ponto de vista político, e o que deveria ser. Mas a corrupção deveria ter? Não. Então, vamos aceitar o que é e pronto? Não. A gente tem que entender que isso existe. Mas a gente nunca pode perder a esperança, como deveria ser. O agente político, ele é assim. Ele é incompetente, desarticulado, ele entra na política em questão de dinheiro e de poder. Mas ele não deveria ser assim. O agente político deveria ter compromisso, propósito, capacitação. Então, e aí? A gente tem que continuar acreditando. E aí, como que faz isso? Pequenas ações, conhecimento, como a gente está fazendo aqui agora, né? Capacitação, oportunidade, provocação, crítica, questionamento, né? Então isso é o caminho, é a jornada, é uma caminhada longa. Acontece que assim, a cada vez que a gente caminha, parece que está cada vez mais longe. Questões ambientais, como a gente está falando aqui nos nossos programas, a gente falou bem na semana passada, né? E falou da questão da zeladoria, da questão urbana, da questão... Você pega Ubatuba, Peruíbe, você pega as praias agora nessa semana, quanto vem sofrendo com a questão da chuva. Você pega, acho que Juiz de Fora, ontem teve uma chuva que eu acho que teve 14 mortos, né? Um dado de ontem para hoje, né? Então, assim, ainda muito distante, mas precisamos, assim, a gente precisa continuar agindo, né, dessa forma. E os agentes por 100 milhões, ele não é só uma consultoria técnica, ele não é só escrever um projeto, ele não é só trazer informação. Ele tem como propósito mudar territórios. Ele tem como propósito tentar alinhar algumas coisas. Ele tem como propósito otimizar recursos. Porque é muito ruim você pegar... Vamos dar um exemplo. A JICA é um organismo internacional. Já ouviu falar da JICA? Não. JICA em São Bernardo teve aí na 2000
E em 2015, 2010 até 2018, a JACA mandou mais de 400 milhões para questões de córregos, vegetação e projetos ambientais em São Bernardo, no ABC. Aí você pega um volume de dinheiro, aí você olha, hoje tem córregos assoreados, tem muitas coisas que não avançaram. Mandou dinheiro para recuperar o lixão, não aconteceu. Mandou dinheiro para proteger os mananciais, não aconteceu. Então é muito ruim quando você tem recursos públicos não trabalhados de forma eficiente, otimizada e que traga recursos efetivos, né? Então isso é uma outra coisa que a gente tem que discutir, que é a eficiência do recurso, a boa aplicação dos recursos públicos. Então isso é uma coisa que nos chama atenção também, né? Para a gente poder ir avançando e fechando, novamente, a gente, independente do projeto, né, os agentes por 100 milhões, eu quero um projeto de direitos humanos, a gente escreve. Quero um projeto de cultura, a gente escreve. Quero um projeto socioambiental, a gente é bom pra caramba nisso. Quero um projeto de... Hoje mesmo, falando com o pessoal do Ministério, com o Marcelo Strama, que é uma liderança que a gente conhece, né? Um grande abraço aí para o Marcelo Strama, falando sobre um projeto que eles lançaram ontem, chamado Empreender Clima, que é um projeto do Ministério do Empreendedorismo, que é articular recursos do BNDES para financiamento para microempreendedores em projetos ou necessidades que possam ajudar a questão das mudanças climáticas. E eu estou fazendo um trabalho de pesquisa sobre 3 empresas que construíram um carrinho chamado, o primeiro chama Itaipu, né? Que é um projeto financiado pela Fundação Banco do Brasil, que na época era um carrinho de tração inteligente. Então, é um carrinho que a roda tracionava e ele era usado pelos catadores para melhorar a puxada, né? A puxada ela pode dar 200 kg, uma puxada de um carrinho. Como você tem, por exemplo, você coloca uma roda adequada, 300 kg virou 200. Se você coloca uma roda adequada com lubrificação adequada, 300 kg vira 150. Se você tem um tracionamento inteligente, que ele gera energia cinética e ele mesmo gira força para ele, 300 kg vira 100. Mas se você tem um carrinho elétrico, 300 kg vira 50. Então você ajuda do ponto de vista da ergonomia, da eficiência, da saúde desse cara que é tão negligenciado, que é um dos projetos da cooperativa. E eu falando, puta, Marcelo, olha isso, produção nacional, financiado por projeto, tecnologia social, isso tem que estar lá no Ministério. O catador falou assim, eu vou comprar com o meu CPF um carrinho elétrico. Pode. Vai pagar quanto por mês? R$50. Vai ter carência de 6 meses. Vai pagar em 60 vezes. É para isso que também funciona os bancos. Por que chama BNDES? Os bancos para desenvolvimento social. Então, é sobre isso que que é o contrário. É o contrário. Então, é sobre isso que eu estou querendo... É a Lei Rouanet, que só vai para quem já está lá em cima. Exatamente. Então, são reflexões, vai que cola, né? A gente acredita que tem ainda alguns gestores comprometidos. Mas, se a gente emplaca um projeto desse, né, e garante para o catador o acesso a um carrinho desse, custa R$15 mil. Eu acho que o sonho é desburocratizar as coisas, Sim. né? É a gente acordar um dia e ver que o Ministério falou assim, a partir de hoje a habilitação é tanto. Não tem mais baliza, não tem mais isso. Otimizar, porque detectaram que tem mais de 20 milhões de pessoas dirigindo sem habilitação. O cara não passa, o cara não tem dinheiro, né, para poder ter. Então, assim, essa questão para as entidades, as cooperativas, quando bate lá e tem uma burocracia, por conta disso, tem que estar em 2 cidades, em 2 bairros, não sei o quê, passar a ser mais fácil, né? Eu acho que ajuda, já que o governo não consegue atender, como a gente falou no começo, com políticas públicas, todo o território, todo o brasileiro, pelo menos desburocratizar essa questão
né, da documentação, dos editais. Vamos fazer a coisa acontecer de verdade. Porque parece até que não querem, né? A gente nem falou, não sei se dá para falar rapidamente, sobre a questão de emendas, as emendas também parlamentares, porque a gente só vê emenda parlamentar para eles fazerem lá a festa, né? Perfeito. Comer a lagosta. Aí quando é para chegar para ajudar aqui, será que está chegando? Pode também, Pode. Então, a gente tem casos de emendas com rúbricas. Então, essa emenda vai para a escola de samba tal, né? Essa questão de escola de samba deu polêmica na Niterói. Mas vai para Casa de Misericórdia. As Santas Casas são organizações. Uhum. Então, vai para a Santa Casa tal. Então, é possível direcionar, mas às vezes quem gerencia é a Secretaria de Saúde. Mas é rúbrica casada. Você não pode ter um convênio, você tem que direcionar. A legislação permite, sim, envios direto, mas o governo federal, ele tem uma certa restrição e muitos deputados também. Por quê? Porque você tem que prestar conta desse recurso também. Tudo bem que às vezes vai para custeio, mas tem que prestar conta. Então, isso não é usual. Pode, mas não é usual. O que é usual é você conseguir aprovar um projeto, desse projeto ter um convênio e do recurso do deputado ele manda para o convênio para a secretaria repassar para você. Então, sim, é uma grande fonte de recurso, né? O deputado, se ele quiser, ele pode para um projeto de carrinho. Um deputado comprometido com a questão dos catadores. Se ele falar, cada carrinho é 10, vou colocar 5 carrinhos por cidade. Menos de R$30 mil. Ele pega uma emenda de 10, ele atende 10 cidades com 60 carrinhos, com recurso de 300 mil, que ele manda às vezes para fazer festinha, para fazer festival, alguma coisa assim. Então, é isso, esse é o cenário. Os agentes por 100 milhões, ele tem esse desafio, né, que é trazer todo esse universo para a nossa realidade e ajudar a quem faz sentido a gente ajudar, que são as pessoas que estão aqui na base construindo o nosso país. E essas pessoas que estão aqui, muitas delas estão no que deveria ser. Ainda tem esperança. Ainda olha para as pessoas e acreditam nelas. Não essas pessoas que são assim e acabou. Parabéns, é isso. A gente chegou ao fim do programa. Obviamente que a gente vai ter que voltar a tocar nesse assunto. Cada assunto nosso, a gente tem que voltar... E pegar um gancho de um e focar. Porque é um assunto gostoso, ainda mais quando você está aprendendo. Eu estou aqui como um aluno. Eu mando uma pergunta, você fala 1 hora aí, se deixar. Então, é um tema bom, bacana. Vamos tentar pegar um tema desses aí e focar e falar um pouco mais. Mas é isso, gente. Mais um assunto bacana que a gente falou aqui com o André Luiz. Ele que é especialista em sustentabilidade, tem todo esse repertório de consulta para ONGs, para instituições e cooperativas na questão de captação de recursos através dos editais, e que tem bastante, né? E que provavelmente desses editais que saem por ano, pelo menos uns 10, pelo que eu ouvi aqui, cabe na sua instituição. Sim. Né? E você não precisa ficar focado só em um somente, tem diversas ramificações ali para poder captar e fazer essa transformação na cidade, no bairro, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. A gente vai voltar a falar novamente sobre esse assunto, porque é bom, é gostoso e até de aprender. Valeu, André, mais uma vez, viu? E lembrando, quem quiser o manualzinho, entra lá, curte, comenta, eu quero, a gente manda para vocês. E a gente vai deixar um e-mail aqui também durante o programa para você entrar em contato com a Coop Agentes Brasil, né? E talvez um celular e site, aí vocês vão conseguir falar com o André diretamente. É isso aí, gente. Um abraço e obrigado. Obrigado.